vou coordenar a palestra. Eu tenho a honra de convidar o nosso palestrante, Júlio Sérgio Cardoso. Júlio Sérgio Cardoso é conferencista, consultor de empresas e livre docente de controladoria e finanças no programa de mestrado e ciências contábeis da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas. Articulista ativo, escreveu mais de uma centena de artigos publicados em jornais e revistas de grande circulação no Brasil e no exterior. Conferencista bem avaliado, proferiu mais de 80 palestras no Brasil e no exterior. Autor de vários livros, editado pelas editoras Saraiva, Campos, Évora e Atlas. Foi sócio da Ernst Young por mais de 20 anos, ocupando posições de destaques. Nosso palestrante hoje está à frente da Júlio Sérgio Cardoso e Associados, empresas de consultoria em negócios com sede na cidade de São Paulo. Então, antes do nosso professor iniciar a sua palestra, cabe aqui algumas explicações. A palestra terá 1 hora de duração. Ao final da exposição, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Portanto, ao longo da exposição, não serão permitidas perguntas. Vão anotando aí para passar a pergunta no final. No final, nós teremos alguns colaboradores aqui ao lado que vão receber as perguntas para passar para o professor. Com vocês, então, o nosso palestrante. Bom dia. Bom dia. Quem tem mais de 30 anos aqui? Interessante. É verdade. Bem, quando me convidaram para fazer esta palestra, o recado do Galoro, presidente, por quem tenho o privilégio de ser colega, me disse: olha, o pessoal quer ouvir sua história. Eu fiquei muito preocupado, porque a minha história é ruim. Né? Mas se vocês aceitarem, eu posso contar a minha história. Posso contar a minha história? Pode. Que apoio, hein, Galoro? Gostei dessa. Hein? Muito bem. Eu sou de uma família de contadores. Quando a Celina resumiu o meu currículo, ela fez uma observação um pouco antes de Júlio: eu preciso de um currículo pequeno. Porque você tem tantos anos de idade, o seu currículo deve ser imenso. E eu realmente farei isso. Eu vou economizar no meu currículo para que a turma jovem não fique aborrecida com aquele currículo enorme. E me lembrei, Celina, eu faço muita palestra para as Forças Armadas, e me lembrei de uma palestra que eu fiz para a Marinha, e as Forças Armadas são necessariamente muito hierarquizadas, disciplina extrema, muita formalidade, e eu ficava esperando, sentado na plateia com vocês, até que aqueles oficiais, com aquele ritual todo, cumprissem as regras do protocolo. E aí, na minha frente, quando foi lido o meu currículo, né, currículo resumido, disse um oficial para o outro, não sabendo que eu estava lá: esse cara não deve ser grande coisa, não. Ele faz muita coisa. Muito bem. E aí, me anunciaram, com aquela solenidade, eu me levantei e os oficiais olharam para mim: sim, deve ter ouvido o que eu falei. E fui lá e fiz a palestra. E no meio da palestra eu coloquei aquela observação. Né? Espero que vocês gostem da minha palestra, porque, na verdade, meu currículo mostra que eu fiz tanta coisa, não é? E provavelmente não fiz nada direito. E aí a oficialidade me levantou e me aplaudiu por uma questão de cortesia. Mas o que é esse Júlio Sérgio Cardoso com Z? Para não confundir com aquele outro primo, que pode ser que tenha alguém aqui que não goste dele. Não é? Eu sou de uma família de contadores. Eu estou na 4ª geração de contadores. Tudo para trás era contador. E mamãe, não é? Que não era contadora, ela foi enfermeira durante a Segunda Guerra Mundial. E ela tinha um sonho: ter um filho médico. Bom, nós somos 4. 3 contadores e a minha irmã mais nova, especializada em casamentos fracassados. Está no 5º casamento e eu que banco a casa lá. Mas é minha irmã, eu tenho que cuidar dela. E aí ela disse: puxa vida, nenhum filho médico e tal, que pena. Netos. E aí os netos começaram a aparecer, e um
psicólogo, o outro artista plástico, o outro professor, ninguém estudando medicina. Eu, que por ser contador especializado em auditoria, passo muito tempo fora de casa, só tive um filho. Não é? E esse filho, não é, ainda não tinha se decidido fazer o que na vida. Mamãe morreu no mês de outubro de um determinado ano, precisamente em 1999, e quando chegou em novembro, o meu filho, conversando comigo, disse: papai, você sabe, eu já escolhi a minha profissão. O que vai ser, meu filho? Contador? Não, médico. Então, mamãe, no plano material, não viu o neto dela, o sonho dela realizado, e ele, então, se tornou médico, e ela, no plano espiritual, certamente está lá, muito feliz da vida. Por que eu trouxe essa história aqui? O meu filho levou 10 anos para conseguir o seu primeiro emprego. 6 anos de faculdade de medicina. E você sabe, a legislação brasileira é muito precisa, ele não pode exercer, o médico não pode, o estudante, o acadêmico de medicina não pode exercer a profissão, não pode exercer a atividade remunerada enquanto está na fase de aprendizado. Ele serviu em hospitais, na nossa família carioca, serviu naqueles hospitais mais perigosos lá do Rio de Janeiro, fez uma formação muito boa. Não é? E aí, quando terminou a faculdade, ele recebeu o diploma. E foi uma coisa muito complicada, preciso compartilhar isso aqui com vocês. Ele foi para o Conselho Nacional de Medicina, assistiu a palestra introdutória e chegou em casa com o seu certificado e disse: papai, eu acabei de receber a autorização para matar em nome da lei. E disse: não quero ser médico. Como? 6 anos na universidade, vai agora fazer a residência, não quer ser médico? Não, eu não estou preparado para ser médico. Você imagina, levei a um choque. Né? O que você quer ser? Não sei. Aí Galouro me deu a oportunidade. Né? Bom, se ele não sabe o que quer, está na hora de convencê-lo a ser o que ele quer. E aí passamos 3, 4 horas conversando. Não é? Nós moramos em frente à praia lá no Rio de Janeiro, a gente olhando o mar e tal, gostamos de vinho, tomamos umas 2 garrafas lá, não sei, não recomendo fazer isso. Então, conversando com o filho não é bom. E aí ele finalmente me disse por que ele não queria ser médico. Né? Ele disse: papai, eu recebi aqui a autorização, eu sou o 007. A rainha me deu autorização para matar. E eu acho que eu não estou preparado. Meu filho, você passou 6 anos, muita gente morreu, você tratou, salvou tanta gente, acho que você salvou mais gente do que matou. Papai, na verdade, eu nunca matei ninguém. E acho até que salvei muita gente, inclusive traficantes lá da favela da Rocinha. Mas eu não estou preparado. E aí nós fizemos uma conversa mais extensa no dia seguinte, e esse medo dele, esse excesso de responsabilidade que ele tinha, desapareceu. Ele entrou no programa de residência, ficou mais 4 anos, né? Atendeu o serviço militar, foi oficial médico, então levou 10 anos. Aí, primeiro salário dele, R$2.000. 10 anos de estudo. 28 anos de idade, primeiro salário dele, R$2.000. Hoje ele está com 30 anos, o salário dele aumentou. E aí eu olhei minha profissão. Comecei a trabalhar com 16 anos, fiz o curso técnico de contabilidade, depois fiz a faculdade de contabilidade. Já com 18, 19 anos, eu devia ganhar 5 vezes o que meu filho ganhou hoje, quer dizer, fazendo uma correção monetária na moeda. Então, peraí, a minha profissão é melhor que a do meu filho. A sua profissão, a minha profissão, é a melhor profissão que existe. Porque é como a medicina indispensável. Importante como é a medicina. Difícil como é a medicina. Só que é a profissão que não tem nenhuma dificuldade de emprego. E é a profissão que lhe dá uma enorme satisfação de ver que você, como médico, como engenheiro, é muito requisitado. E aí eu quero contar para vocês 2 fatos muito importantes. Um acontecido há mais tempo e o outro acontecido há 2 semanas. Quando entraram, viram lá uma tabuleta com uma oferta da Amil, a maior empresa de seguro-saúde hoje do Brasil. Eu sou um dos fundadores da Amil. Éramos 5 pessoas, 4 médicos e 1 contador. Organizamos a Amil, uma tarefa muito difícil, uma tarefa bonita, e aí tínhamos que preparar uma apresentação da Amil.
como a gente fala pouco português hoje, preparar um folder da AMIL. E preparamos um folder da AMIL com o currículo dos diretores. E o acionista principal, o Dr. Edson Godoy Bueno, porque tenho uma grande admiração, um dos meus 5 melhores amigos, não é? Médico, olha lá o currículo e o folder preparado pela agência de propaganda e vê lá, Júlio Sérgio Cardoso, contador. Ele chegou para mim meio constrangido, tá? Ele é do interior de São Paulo, e disse assim, poxa, Júlio Sérgio, você é diferente, você é o contador mais diferente que eu conheci na vida. Mas você não tem uma outra profissão, não? Eu disse, mas por quê? Não, contador, né? Você sabe, não vai vender quem? Eu disse, caramba. Eu disse, eu sou administrador. Ah, essa é ótima. Aí eu falei para ele, mas cara, olha aqui, administrador é o especialista em generalidade. Não está formado em nada. Eu sou administrador, viu? Aí, não, mas administrador é melhor que contador. E eu disse, o que faz diferença para você aqui? É eu ser contador ou ser administrador? Ele disse, não, o que faz diferença aqui é você estar aqui. Pois é, eu estou aqui na condição de contador. E botei lá administrador. Né? Isso não melhorou nada a vida da AMIL, mas mostrou a visão do empresário em relação à nossa profissão. Okay? Ele talvez tenha mudado de opinião ao longo da nossa convivência. A AMIL se tornou uma das maiores empresas do mundo, a maior do Brasil. Depois de 10 anos lá na AMIL, cheguei à hora de que, com aquela empresa de médico, era a hora de eu, então, cuidar da minha vida e voltei para a minha prática de auditoria ligada ao Ernst & Young. Muito bem. Há 2 semanas, a Jacomete, a empresa de propaganda muito famosa aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, resolveu criar um fórum de debate a respeito de longevidade, que é um tema que nós vamos tratar aqui hoje. E aí, meu nome foi sugerido lá para a Jacomete. E aí eles começaram a debater internamente se eu deveria ser convidado ou não. Convidaram geriatras, psicólogos, dermatologistas, não é? Médicos especializados em biomedicina, e achavam, então, que contador não tinha nada a ver com aquilo lá. De fato, não tem. De fato, não tem. Mas acharam que, em função do que eu tenho escrito ultimamente, nas minhas pesquisas, eu poderia ser um nome. Então, fui lá para o fórum. Imagina um fórum com aquelas pessoas, todas aquelas personalidades, e aparece lá pediatra, não é? Aparece psicóloga, aparece médico biomedicina. E lá tem um que está assim, contador e administrador. Então, eu era o homem da dor, não é? Não era nada da logia, nem da tecnologia. E aí começou o debate, só falando de medicina. Eu falei, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Aí, como eu aprendi com o presidente Galouro, eu sou contador, eu tenho que aparecer. Galera, para economizar aqui 4 horas de debate, eu dominei o debate. Por quê? Porque eu estava trazendo uma visão diferente daquela, graças à minha experiência. Então, ser contador é muito bom. Muito bom. E dá muito orgulho, vocês estão de parabéns, vocês fizeram a escolha certa. Eu recebo muitas perguntas sobre o que é ser contador. Qual é a profissão, então, que eu devo escolher? Todo mundo me procura, quer ser contador. Eu digo, ótimo, não é? Mas vai ter uma concorrência para vocês difícil, porque está crescendo muito o número de contadores. O Jair me mandou uns dados recentes sobre a quantidade, é a maior profissão do Brasil. E agora que não tem mais a dicotomia em técnico, contabilidade e contador, não tem nenhum problema ser técnico e não ser contador. Não é? Agora não pode mais. E isso é muito importante porque aumentaram os nossos salários, que agora só pode ser contratado profissional de nível superior. Não é? Bem, aonde eu quero chegar? Como é que se escolhe a profissão? É basicamente pela vocação, aquilo que eu tenho vontade de fazer. Meu filho quis ser médico e é um ótimo médico. Não é? Se fosse contador, se escolhesse a contabilidade, se essa fosse a vocação dele, seria um grande contador. Não é? E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Quem aqui acha que vai ter corrupção na organização dos Jogos da Copa do Mundo 2014? Ok, legal, bacana. Agora o diretor financeiro do Corinthians vai chegar aqui daqui a pouco. Quem acha que vai ter corrupção na organização dos Jogos Olímpicos Rio 2016? Vocês têm certeza? Vocês viram o que está aqui na minha lapela? Eu sou o presidente do Conselho Fiscal da Comissão Organizadora dos Jogos Olímpicos Rio 2016. E agora?
Quem acha que vai ter corrupção nos Jogos Olímpicos? Jair não adiantou. Olha que coisa. Vocês veem, eu sou contador e estou lá com o presidente do conselho. Os meus colegas têm juiz, não é? Tem lá médico e tudo. Bom, e aí eu preciso responder para vocês. Quando eu conto isso, nos cursos do MBA da Fundação Getúlio Vargas, no mestrado de Ciências Contábeis da UERJ, aos alunos, eu faço essa pergunta que fiz, a resposta é que vocês deram, né? Aí depois eu digo que sou o presidente, aí fica um pouco de silêncio, e aí vem a segunda parte. O que eles me pedem? O que vocês querem que eu traga para vocês? E acha que vai ter corrupção. Já me pede ingresso. Então, eu disse ao presidente Galouro, em homenagem a essa plateia aqui, eu vou sortear, vou dar para cada um de vocês ingressos para assistirem todas as competições de arco e flecha. Ninguém quer, né? Pois é, eu fiz de propósito. Senhores, aí é que entra a importância de vocês, como contador. Faz a diferença. Fazendo muito rápido, senão eu não dou a mensagem final que eu quero dar para vocês. A Olimpíada vai custar 16 bilhões e 500 milhões de dólares. É dinheiro grande. Para comparar, os 37 aviões que o presidente Lula queria comprar, lá do presidente Sarkozy, ia custar 6 bilhões de dólares. Então dá para comprar, não é? Dá para comprar quase 3 esquadrilhas iguais a essa. O submarino brasileiro que está sendo construído com tecnologia, submarino nuclear com tecnologia brasileira, está sendo construído lá no Rio de Janeiro, custa 6 bilhões de dólares. Dá para comprar quase 3. O míssil de longo alcance que a aeronáutica brasileira está construindo no Brasil, com tecnologia própria, custa 4 bilhões de dólares. Então, os Jogos Olímpicos dá para comprar aí, não é? 4 vezes esses mísseis. Então, é muito dinheiro. Bom, tudo bem. E vocês disseram que vai ter corrupção. Precisa entender, então, como é que esse dinheiro vai ser dividido. 14 bilhões de dólares será pago pelo município do Rio de Janeiro, 1/3, pelo Estado do Rio de Janeiro, 1/3, e por todos nós, o 1/3 restante, que vem do governo federal. Quem vai fiscalizar esse dinheiro? Polícia Federal, Ministério Público, ministro Joaquim Barbosa, não é? A CGU, tem mais Tribunal de Contas do município do Rio, do Estado do Rio de Janeiro, da União, tem fiscalização por tudo quanto é jeito. E aí sobraram, já fizeram a conta, 2,5 bilhões de dólares. Esse dinheiro vem da onde? Vem da compra, que você vai comprar ingressos, camisinha, camisão, adereços, lacres, patrocínio, transmissão, direitos de transmissão na televisão. Esse dinheiro é dinheiro privado. Não tem necessidade de fiscalização, porque é dinheiro privado. Eis, então, que o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro criou o que ele chamou de Conselho Fiscal dos Notáveis. Chamou o ex-presidente do Tribunal de Contas, ex-presidente do Tribunal de Justiça e o ex-presidente de uma empresa de auditoria. Na primeira reunião, eu fui eleito, então, o presidente, porque sou o único contador que está nesse Conselho Fiscal e é, então, a pessoa que conhece mais números. Na primeira reunião, nós já mostramos o que nós tínhamos. Realizamos aquilo lá, já demitimos 3 diretores. A possibilidade de ter corrupção é praticamente zero. Como é gente, não é? Não pode dizer que não vai ter corrupção. Então, tenham confiança que a sua profissão está representada no comitê organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Então, daqui mais para frente, fiquem de olho no que está acontecendo no jornal e lembre-se que o professor Júlio César está lá como defensor da moralidade e defensor da nossa profissão. E depois estarei preparado para as suas desculpas. Muito bem. Mas eis que estou eu aqui para falar sobre a nossa profissão como fator de ascensão. Não é? Muito bem. Eu tenho para vocês boas e más notícias. Qual você quer primeiro? A boa ou a má notícia? Isso, vocês estão se lembrando daquela história que o meu filho contou, né? Ele me ligou ontem e eu falei que vinha aqui fazer essa palestra, né? E ele falou assim, papai, que inveja, eu não sou contador. É, questão de competência, né, meu filho? E aí ele disse assim, puxou a mamãe, hein?
E ele disse assim, pois é, papai, sabe, ontem eu estava lá dando um plantão no hospital e o meu chefe, ele agora trabalha no Ministério da Saúde, o meu chefe me pediu para eu levar uma notícia ruim a um paciente que estava lá internado, né? Senhor com diabetes e tal. E eu fui lá falar com ele e falei com ele, escuta, eu tenho aqui uma má e uma boa notícia para você. Ah, bom, me dê a má notícia. Foi o que ele respondeu, como vocês também. E ele disse, meu filho disse, olha, infelizmente eu não pude salvar a sua perna esquerda. Eu acabei de cortar a sua perna esquerda e você deve estar até sentindo falta dela aí. Então, essa é a má notícia. Mas, doutor, minha perna esquerda, eu sou canhoto, ai, que pena. Então... Doutor, será que tem boa notícia? Tem. O teu vizinho do lado quer comprar o seu sapato. Então, era notícia boa para vocês. Vocês querem, então, a má notícia? Não, não, essa piada é velha. Né? Tem aquela piada também do pianista, né, que perdeu a mão e aí vendemos o piano dele. Pois é, o Galor disse assim, nada de má notícia hoje, começa com a boa notícia. Né? A boa notícia é que vocês vão viver muito. Né? A longevidade é um fato consagrado no mundo inteiro e o Brasil é um país que tem muita pressa, não é? E a longevidade chegou aqui aumentando a expectativa de vida do brasileiro para 75 anos se for do sexo masculino, 76 anos, 76, 77 se você for do sexo feminino. A estatística só contempla essas duas possibilidades. Lembrando que o Brasil fez em 50 anos, dobrou a expectativa de vida, enquanto que a França levou 100 anos para conseguir dobrar essa expectativa de vida. Imaginem vocês aqui vivendo até os 70, até os 80 anos, com certeza. Hoje, eu soube que um dos nossos colegas, não é? O Ernesto Marra, está com 96 anos e ainda trabalhando. Não é? É uma coisa espetacular. Então, a longevidade é uma boa notícia, não é? Ou seja, a vida biológica é cada vez mais longa, não é? E aí começam as más notícias, não é? Começam as más notícias. Será que a longevidade é realmente uma boa notícia? Muito bem. Quem viu esse filme com George Clooney, não é? Amor Sem Escalas, em que ele é uma pessoa especializada em demitir pessoas, não é? E aí nós aprendemos lá com George Clooney o quê? Aprendemos que a vida corporativa é cada vez mais curta. Vocês ainda não enfrentaram isso, mas chegando aos 50 anos, né, o seu chefe vai lhe chamar e vai perguntar, como está a sua saúde? Ah, está ótima. E a sua família? Filhos criados, todos empregados, tá? Maioria contador, então tá uma beleza lá. E dinheiro? Não, já estou com uma boa poupança. E aí o seu chefe diz, rapaz ou moça, você está pronto para um novo desafio. Traduzindo, aperte a tecla SAP, pontapé no bumbum, demitido. E isto vem diminuindo a idade, essa idade de corte, essa hora fatídica, cada vez mais. Hoje está em 52 anos e 6 meses. O professor Minarelli, quando estiver aqui, vai confirmar isso. Então, vejam que coisa grave. A vida biológica cada vez mais longa e a vida corporativa cada vez mais curta. E aí vem a segunda má notícia e a terceira notícia do dia. Não é? Não há emprego para todo mundo. Em cada 10 universitários que saem da faculdade hoje, 4 nunca vão ter emprego decente. Vão ter empreguinhos para lá, para cá, fazer bico, mas não vão ter uma carreira. Porque a tecnologia da informação, ela é falaciosa, ela é mentirosa. Ela não melhora os controles, ela não diminui o consumo de papel e ela não melhora a empregabilidade. É tudo ao contrário. Ela demite. Nós que somos mais sêniores, quando vamos a uma agência bancária, percebemos o que a tecnologia da informação fez. Demitiu em massa. Alguém aqui já visitou uma fábrica de automóveis? Quase não tem mais operário. Se o presidente Lula, se fosse metalúrgico hoje, provavelmente estaria desempregado. Então, isto é uma coisa terrível. Você vai viver mais, a sua carreira é cada vez mais curta e pode ser que você não tenha emprego. Pode ser que alguém aqui da sala nunca tenha um emprego decente do futuro. Como é que nós vamos fazer?
vamos sair daqui deprimido, vamos pedir a AMIL para distribuir tarja preta ali na saída, não é? Ou vocês vão agora procurar um meio tranquilo de se suicidar. Não, não faça isso, não é? Não é bom esse negócio de suicídio, não é? Então, galera, nós precisamos nos preparar. A longevidade pode ser um grande problema, pode ser um grande desafio, pode ser algo terrível e pode ser, ao mesmo tempo, também uma coisa boa, né? Vamos olhar rapidamente os desafios, né? Eu liguei lá para o Simon, né? O Seifeld, e disse: Seifeld, vou falar amanhã para contabilistas sobre longevidade, né? E aí ele falou assim: e daí? Eu falei: que legal, posso usar isso na minha apresentação amanhã? E ele me autorizou. Então, ele, como vocês, quer saber: e daí? Vou viver mais? Vou ficar desempregado mais tempo? E também não tem emprego para mim. E daí? Bolsa Família? Não sei. Não sei. E aí, eu tenho um convite para vocês, não é? Tenho um convite para vocês que vai chegar daqui a pouco. Qual é a sua expectativa hoje? Por que você veio aqui? Para saber os segredos dos Jogos Olímpicos? Para ganhar um plano odontológico? Ou para receber inteiramente grátis ingressos para assistir à competição de arco e flecha? Você veio aqui para aprender a ganhar mais dinheiro e fazer aquelas viagens maravilhosas pela CVC? Ter aquelas mordomias sensacionais, comer no fazano todas as noites, trufas brancas com vinho italiano, e aí o garçom te apresenta a conta de R$5.000, você diz: ah, só isso? E dá logo uma gorjeta de 1.000, deixando para trás aquele restaurante, aquilo que você odeia? Ou será que você veio aqui para saber como vencer na profissão? Né? Como ser o cara? Como ser igual o presidente Galouro? Hein? E aí? Ou será que não? Você veio aqui aprender como viver mais, como viver bem? Será que você veio fazer aqui? Ou você veio fazer aqui as três coisas ao mesmo tempo? Hein? Por esse semblante, por esse sorriso, eu estou vendo que vocês querem tudo ao mesmo tempo. Porque a maioria aqui, Galouro, é a geração Y, né? A geração digital, que eu chamo de a geração miojo. Coloca na água quente, 3 minutos está pronto. Uns caras apressados, querem responder as coisas rápidas. É igual o videogame. Não funcionou, passa para outro videogame. Não tem nenhum problema com isso. Nós, sêniores de gerações anteriores, é que temos a aprender a conviver com vocês. Mas, pelo menos, seja um pouquinho mais calmo. Tá? Não aperte o botão de mudar do canal tão rápido. Né? Muito bem, galera. Eu vou ensinar vocês, inteiramente grátis, com um colega mais experiente, como ganhar mais dinheiro, como ser o cara, né? E como viver muito bem e melhor. Vocês vão sair daqui com um tremendo diferencial competitivo. Que arrogância, não é isso? Muito bem, muito bem. Vamos olhar um pouco antropologicamente a vida. Quer dizer, a vantagem de a gente ter vivido muito, eu estou com 99 anos, me deu uma vantagem extraordinária. Eu já vi acontecer, né? Na profissão contábil, eu já percorri todos os caminhos. A única coisa que eu não fiz foi ser funcionário público remunerado, né? Fui funcionário público e fui vice-presidente do CRC do Rio de Janeiro, e lá não tem remuneração, né? E sou funcionário público como professor e não como contador. Galera, dá uma olhadinha nisso aí. A fase adulta, ela é dividida em 3 etapas muito distintas. Né? Vocês estão na primeira etapa. Né? Vocês têm mais de 20 anos e têm menos de 35 anos. Né? Alguns aqui têm um pouquinho mais. Então, nessa fase que eu chamo de conquista, o que você está querendo aí é liberdade. Você quer botar mais grana no bolso, não é isso? Você quer ter poder, você quer mandar. Somente a geração Y já entra na empresa hoje e no fim de semana que vem já quer ser nomeado presidente, né? Tem uma pressa desgraçada, acha que todo mundo está errado, só ele está certo. Tem um aluno lá na Petrobras, que durante um gerente, ficou 6 meses no curso na Universidade Corporativa da Petrobras, uma das melhores do mundo,
Mas depois de 6 meses, ele me procurou, professor, eu queria que o senhor me ajudasse. O seguinte, eu já estou pronto para ser diretor de uma unidade da Petrobras em qualquer país do mundo, porque aqui no Brasil já aprendi tudo. Eu disse, você nunca trabalhou na Petrobras, está aqui 6 meses estudando e já sabe tudo? Já sei tudo. Ele é tipicamente uma pessoa que está aqui na fase da conquista. Galera, essa fase é muito difícil. Você trabalha pra caramba, não tem, às vezes, o valor reconhecido, ganha pouco, é mal compreendido pelo seu chefe, prejudica muito a família, você fica ausente da família. Meu filho, quando nasceu, eu não estava nem aqui no Brasil, não estava numa missão no exterior, fazia 32 viagens internacionais num ano que tem 52 semanas, você imagina o horror que isso significa, não vi meu filho crescer. E um dia, no elevador do meu prédio, todo elevador tem um espelho, eu estou descendo com meu filho, aí eu olhei para o espelho para ajeitar a minha gravata, vi do meu lado um homem de roupa branca descendo para pegar o carro junto comigo. Meu filho. Eu não vi ele crescer. Não vi ele crescer. Hoje nós somos conciliados e está tudo bem. Por quê? Porque tem que ralar mesmo, tem que trabalhar para caramba aqui. E aí vem, as recompensas, que é a segunda etapa da sua vida, que é a consolidação. Tudo aquilo que você conquistou aqui, você agora vai consolidar. E aí vem a busca pelo sentido da vida. Para que serve a vida? O que eu vou fazer daqui para frente? Essa fase vai dos 36 anos até os 55 anos. E você se preocupa muito, vai se preocupar muito com a segurança lá na frente. Porque você já passou a comer no fazano. Então, a sua preocupação é não voltar para o restaurante aquilo da praça ali, da Ramos de Azevedo. Você quer ir, continuar lá no fazano. Isso é uma preocupação muito importante, dada que tem de ruim no restaurante aquilo. Mas o fazano é um pouquinho melhor. Vai para lá. E aí vem a terceira fase, a fase em que está o presidente Galouro, que é chamada a fase da colheita, ou os anos dourados. Mil maravilhas, escutando o dia todo Roberto Carlos. E aí a fase em que ele vai se preocupar com a tranquilidade. Ele agora quer viver bem. E aí surge uma preocupação interessante com relação à religiosidade. Eu moro aqui em Moema, eu tenho uma família e 2 casas. Uma família e 2 casas. Isso. Sou contador. Okay? Contador não terceiriza a esposa. Okay? Então, de manhã cedo, domingo, quando eu fico aqui, isso não vai acontecer esse fim de semana, vai acontecer no próximo, eu vejo as pessoas indo para a missa das 8 horas na igreja de Nossa Senhora Aparecida, ali na Praça de Moema. Só dá cabelo branco ou ausência de cabelo. Ou seja, são as pessoas dos anos dourados voltando para a sua religiosidade. Ok? E aí vem uma coisa importante para vocês, Como é que eu vou me preparar para esses anos dourados? Não estão preparados. Vocês não estão preparados. Recentemente fiz uma pesquisa na PUC. Tudo isso que eu estou falando aqui é baseado em pesquisa científica e um pouco de pesquisa empírica. E você, estudante de contabilidade, já sabe a diferença entre uma coisa e outra. Uma vale, a outra é achismo. Então, consultei os jovens por faixa etária e ninguém se lembrou de que ia viver essa fase. E, consequentemente, não estava preparado para isso. Então, esta palestra aqui é para chamar a sua atenção. Você vai chegar aqui. De uma maneira ou de outra. É inevitável. É inevitável. O meu propósito aqui hoje é fazer com que você chegue aqui em ótimas condições. Então, a longevidade não significa ter uma aposentadoria feliz, maravilhosa. Não é isso. Apenas é fazer com que você se prepare para ter uma vida maravilhosa já agora. E os seus anos dourados serão um desfecho maravilhoso de tudo que você fez de bom, de tudo que você fez de errado nas etapas anteriores. Nenhuma etapa é melhor do que a outra. Você pode gostar do que você está vivendo hoje na etapa da conquista. Você vai gostar muito da consolidação, onde você já é o cara, mas vai gostar muito também dos anos dourados, onde você não vai ter preocupação e vai se reconciliar com Deus.
Todas as etapas são importantes. Elas são distintas. E em cada etapa tem um conjunto de coisas que você pode fazer para ser eternamente feliz. Não precisa fazer como meu pai, que esperou a aposentadoria para então ser um homem feliz. Durou 6 meses a felicidade dele. Depois ele descobriu que tinha feito tudo errado e não se preparou para esse importante momento. Chama a atenção dos jovens para isso. É hora de você pensar agora que você vai viver muito e você quer viver mais e quer viver melhor. Não é? Querem saber como? Isso, não é? Então, galera, vamos transformar a longevidade numa boa notícia. Não é? Vamos transformar a longevidade numa boa notícia. Vamos fazer tudo para que a nossa fotografia fique naquela parede ali. Mas não quando chegar aos 50 anos. A sua fotografia vai para aquela parede imaginária na sua casa, a partir da meia-noite de hoje. Porque você agora vai sonhar. Feche os olhos. Imagine a vida que você quer. A vida que você gostaria de ter. A vida que você merece. Então agora você sabe o que você quer. Tá bom, musiquinha? Rod Stewart. Ele é mais velho que o Galouro. Pode imaginar, mais velho que o Galouro. Né? O Galouro canta um pouquinho melhor que ele. Sonharam. Imaginaram a vida boa que você quer? Olha, nós temos um site no portal R7, lá da TV Record. E temos um programa chamado N-Blogs, que eu participo. Ontem, inclusive, foi dia de participar do programa. E eu recebo muitas perguntas. E os telespectadores da TV Record representam um corte, não é, transversal na sociedade. Vem de gente humilde a gente bem posicionada, endinheirada na vida. E eu recebo perguntas. E eu fico impressionado com a falta de preparação das pessoas para a vida. Não deixe, por conta do Criador, a sua vida. Porque a vida é sua, não é do Criador. O Criador lhe deu a saúde, a família, a espiritualidade, a fé na sua capacidade. Mas você não pode terceirizar isso. Você não pode terceirizar a sua vida. Você não pode terceirizar a sua profissão. Você não pode terceirizar a sua capacidade. Só uma pessoa é capaz de torná-lo vencedor. E essa pessoa é você. Então foi isso que você sonhou. E como você ser vencedor? Você precisa organizar a sua vida. Você precisa ter um plano estratégico de vida. Passamos nós, contadores, a vida inteira organizando a vida dos nossos clientes, fazendo o seu planejamento contábil, fazendo planejamento tributário, dando a orientação de como é possível ser bem-sucedido, como se o contador fosse, e de fato é, um super especialista em como ser vencedor nos negócios. Então se transforme você no seu próprio cliente e faça o seu plano estratégico de vida. Garanto a vocês que funciona. Garanto a vocês que dá certo. O meu filho, com 16 anos, um dia foi visitar o banco e lá comprou um plano de aposentadoria, um plano de previdência complementar, com 16 anos, e recebeu lá do banco uma bola de vôlei. E eu perguntei, meu filho, você agora vai jogar vôlei? Ele disse, não, papai, o banco disse que eu fiz uma grande sacada. Comprou o plano com 16 anos. Recentemente, a minha mulher ficou horrorizada com ele, porque ele não tem carteira profissional. A minha mulher falou assim, mas como? Me chamou, foi um negócio horroroso. Eu estou casado há muito tempo, esqueci o nome da minha mulher. Eu chamo dela de minha querida. Mas, querida, o que é isso? Esse não temos uma carteira profissional. Aí eu falei, meu filho, você tem carteira profissional? Não, papai, não tem. Aí minha mulher falou assim, e o INSS?
Você não vai se aposentar nunca. Você está contribuindo, meu filho? Não. Mas como? Isso é ilegal. Não, mamãe, eu sou PJ. Aí teve que explicar para a mamãe o que era um PJ. Eu sou um PJ. E a Previdência sou eu que faço. Olha, foi uma semana horrorosa. Eu fugi do Rio de Janeiro, fiquei aqui em São Paulo escondido, debaixo da cama, que era uma crise. Aí, então, veio a luz divina se fez, e o meu filho recebeu um telegrama que ele passou num concurso para médico do Ministério da Saúde. Então, ele agora é um funcionário público federal. Tem até crachá. Tem senha. E tem o quê? O contra-cheque. Não é? Aí chegou em casa, minha mulher emoldurou o contra-cheque. A minha mulher esqueceu que existe um plano estratégico de vida, que o filho único dela, o orgulho de toda a vida, depois de ter casado com este computador, está planejando a sua vida. Aprendeu com o papai? Aprendeu com o papai um pouco, né? Mas aprendeu muito pela própria intuição. E é isso que vocês precisam sair daqui afinados. Vão fazer o seu plano estratégico de vida. Né? E como é que faz esse plano estratégico de vida? Querem saber? Querem saber? Quanto vocês pagariam por isso? Ah, um colega não cobra do outro, né? É isso mesmo. Bacana. Galera, olha aqui. Esse programa, ele é baseado, esse planejamento é baseado num programa que tem 5 pilares. Ó, quando você está pensando na vida, você vai cair nesses pilares aqui, ó. Né? Pilares ou cuidados importantes. Ó, são só esses 5 aqui. Aqui está numa ordem qualquer. Lembram lá daqueles 3 períodos da vida? Todos aqueles 3 períodos, você vai conviver com esses pilares aqui, sempre, né? Ou com esses suportes, ou com esses cuidados. Vocês depois vão ter cópia disso, viu, galera? Qualquer que seja a fase da vida, você vai ter isso aqui. É claro que agora você está na fase da conquista e grana é muito importante, é ou não é? Quem aqui não gosta de dinheiro? Tá vendo? Obrigado pela honestidade. Quem quer mais? Não, é que não quer levantar a mão por preguiça. É isso mesmo, bacana, né? E também a carreira. E também a saúde. Aí quando você vai evoluindo na vida, essas coisas vão mudando de ordem hierárquica. Para mim, hoje, importante, muito importante, é a saúde. Né? Eu tenho que garantir lá a saúde. Né? E aí eu voltei do meu check-up anteontem lá do Einstein, fiquei muito feliz, porque o médico, o meu geriatra, e eu sou o cliente mais jovem dele, ele disse assim: professor, tem uma boa notícia, a sua libido agora passou para Coca-Cola. Eu digo, uau, deve ser boa. O que significa? A sua libido já foi normal, ela virou light e agora é 0. Calouro, libido Coca-Cola. É isso mesmo. Toda a sua vida está baseada nisso aqui. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais, já que temos tempo nesses pilares? Vamos? Legal, não é? Olha, para que você possa, de fato, aplicar o seu planejamento de vida, você precisa de 3 coisinhas básicas, que eu chamo de base para o planejamento. Você precisa se conscientizar de que você precisa de um planejamento. Precisa se conscientizar que você precisa planejar a sua vida. Professor, mas a vida acontece tanta coisa que eu não tenho controle. Verdade. Estatística baseada em pesquisa científica. Quando você tem um planejamento estratégico de vida, você vai conseguir realizá-lo um mínimo de 60% e um máximo de 70%. O restante, a diferença para completar a equação é decorrente do infortúnio, daquilo que a gente disse, sorte, não é? Azar, mas a maior parte da sua vida ela pode ser planejada naqueles 5 pilares estratégicos do seu plano de vida. Então, você precisa se conscientizar disso. Segundo, precisa de fato planejar. Fez uma vez o planejamento, a cada 6 meses faça uma revisão. Eu avancei na minha carreira, naquela progressão que eu estou esperando? Sim. Continuo o próximo passo. Não. Por quê? Vou, então, me preparar para contornar essa dificuldade e me readaptar ao ambiente cambiante, que é a vida corporativa, a vida profissional. Não é?
Estou ganhando aquele dinheiro que eu espero, que eu mereço? Aqueles injustos e ingratos não me reconhecem? Sim ou não? Estou poupando o suficiente? Sim ou não? Isso é a fase do planejamento. E depois precisa ter uma atitude, né, galera? Tem que implementar isso, não é? Tem que implementar. Eu fico horrorizado, que eu ajudo as empresas a organizar a vida dos seus funcionários, e eu fico horrorizado que fica todo mundo animado. Yes, vamos fazer, vamos fazer. A passa para ali na segunda etapa. Não adianta, isso tem que ser persistente. E aí é uma questão de atitude. Consciência para reconhecer a necessidade, planejamento para fazer acontecer, atitude para implementar o que você precisa fazer. Né? E aí vem o primeiro cuidado, que é o cuidado com o dinheiro. Chamei o Leonardo DiCaprio, falei de vocês, ele ficou muito entusiasmado, porque ele foi namorado da Gisele, né? Ele falou assim, contador também contadora é bonita como a Gisele? Eu falei, são todas iguais. Né? A Gisele é apenas uma gota d'água num oceano de beleza e inteligência que existe, principalmente na cidade de São Paulo, num sabadão de sol. Né? Galera, dinheiro não admite desaforo. Dinheiro é importante, é escasso, é legal. Dinheiro traz a felicidade, professor? Não, mas ajuda pra caramba. Não é? Não é bom ter dinheiro? É legal pra caramba, né? E quando o mês, então, fica um mês bem curtinho, né? Que acabou o mês, não tem 30 dias para quem ganha pouco, né? O mês tem 12 dias, né? Acabou o vale-refeição. E agora? Né? Aí tu vai mudando de quilo, né? O quilo mais barato, né? O quilo mais longe, né? Pois é, porque você não está cuidando bem do seu dinheiro. Né? Então, conselho do professor Júlio César. Primeiro, dinheiro é como água que você põe na caixa d'água. Se acabar, não adianta abrir a torneira, espremer a caixa d'água que não vai sair água. Você não pode gastar mais do que você ganha. Não pode. É mantra. Nada de comprar em parcelinha que você depois não vai poder pagar lá na frente. Cuidado com parcelamento de cartão de crédito. Juros mais absurdos que esse não existe. Eu sou presidente do comitê de auditoria de um cartão de crédito. Né? Aqueles caras ganham muito mais dinheiro. E eu posso falar isso? Posso. Eles ganham muito mais dinheiro quando você parcela o cartão. Aliás, o melhor cliente do cartão de crédito é aquele que paga com 5 dias de atraso. Multa, 300% de calor de juros. Né? Absurdo. Né? Então, não gaste mais do que você ganha. E outra coisa, 10% do seu salário mensal, da sua remuneração, tem que ser poupado. Ontem eu estava palestrando lá na Expo Money, só falando com gente graúda de dinheiro e tal. E aí, depois da palestra, eu dei uma entrevista e me perguntaram, professor José, qual é o valor que eu tenho que economizar? E aí eu disse, 10%. Mas é só isso? É, 10%. É o mínimo. Tá? Em cada R$10, bota R$1 na poupança. É isso que você tem que fazer. E, galera, olha que lá na frente vai precisar de dinheiro, hein? Seus custos vão ficar maiores. Né? Muito bem. E cuidados agora com a sua carreira. Não quero que vocês deixem de ser contadores e passem a ser bailarinos e bailarinas, não. Embora o Brasil tenha uma fama enorme nisso e o Teatro Municipal está aqui do lado. Galera, você precisa preparar a sua carreira olhando todas as suas etapas para frente. Tudo que você fizer hoje tem que ser olhando o que eu posso estar aqui assistindo essa palestra que vai me beneficiar lá na frente. Okay? E tem um plano B na gaveta. Né? Plano B é aquele plano B que você tem guardado o dia que o chefe te mandar embora, o dia que você não tolerar mais aquele chefe xarope que não sabe nada e fica te pedindo coisas para você fazer que você não quer fazer. Né? Então, bota o plano B, que quando acontecer o infortúnio, você vai então sair com uma solução. Isso aqui é muito legal, né? É a famosa marca pessoal, ou então, em inglês, o branding. Você precisa ser reconhecido. E agora tem a má notícia, você não sabe como é reconhecido. Mas você tem uma imagem. Imagina você, então, sentado no restaurante Aquilo, com seu colega de trabalho, almoçando. Aí entra uma pessoa que você conhece, mas que o seu colega não conhece. Essa pessoa vem, te cumprimenta e vai lá para a mesa dele. É automático você fazer um comentário sobre aquela pessoa. Então, você fala para o seu colega que está sentado, aquele ali é fulano, é o chato. Ou então, aquele fulano é um ótimo profissional. Esse comentário é a imagem pessoal daquela pessoa que chegou no restaurante e que ele ou ela não sabe qual é. Então, conselho para vocês, você tem que escolher e decidir qual é a sua marca pessoal.
Ah, eu quero ser um contador muito conhecido, especializado em IFRS para construção civil, que no Brasil tem uma diferença em relação ao conjunto de pronunciamentos internacionais. É a sua imagem, né? E tem que trabalhar nessa imagem, né? E fazer o seu network, fazer o seu relacionamento. Vou deixar por conta do Minarelli falar sobre isso na palestra que vai me suceder. Né? Muito bem. Olhem isto aqui. Ó. Isto aqui é a multidão. E aqui tem um cara diferente. Você quer ser a multidão ou quer ser esse cara diferente aqui? Ah, todo mundo, né? Vai ser dose, porque aqui vai ter uma competição acirrada. Galera, para ser diferente, você tem que fazer o seu papel. Você escolheu uma profissão muito difícil. Uma profissão muito difícil. E para ser diferente, você precisa ralar. Ralar. Você não é isso aqui. Você é este aqui. Quando alguém se lembrar de alguma coisa, você vai ver que você é o cara. E só depende de você. Muito bem. E com relação à saúde? Né? E com relação à saúde? O que você tem que fazer? Né? Você tem que fazer tudo para não ficar igual aquele moço ali. Né? E é fácil fazer isso hoje. É fácil fazer. Fazer sexo é bom, hein? É muito bom. Faz muito bem para a saúde. Mas tem 3 coisas básicas que você precisa fazer. Né? E essas 3 coisas básicas, né, são muito simples de fazer. Que é cuidar de uma boa alimentação, né? Fazer exercício, é isso? E, sobretudo, pensar, ter uma mente aberta, uma mente boa, para que você não tenha problema. É muito fácil fazer isso aí. Depois do intervalo, posso contar para vocês os segredos de como ter uma saúde boa. Né? Muito bem. Finalmente, você tem que cuidar da sua família, né, galera? Tem que cuidar da família. Tem que cuidar muito bem da família, porque a família é o que vai nos proteger. A família é o que vai nos sobrar. Okay? E o último pilar, é a preparação para a longevidade. A chave do enigma da longevidade está na preparação para o seu pós-carreira. Você tem que transformar esse momento num momento mágico, no melhor momento da sua vida. E só você é capaz de fazer isso. O professor Júlio César, o professor Minarelli, que já está ali, o professor Calouro, não podem fazer isso por você. Legal? Muito bem. Essa aqui é a curva da vida. Não é? É a curva tradicional. E cada item desse é um desafio. Aos 4 anos, tu quer se livrar das fraldas. Não é? Quando chegar lá nos 80, você quer continuar se livrando das fraldas. Não é isso? Em toda a sua vida, você vai percorrer isso aqui. É claro que uns interrompem mais cedo, mas vocês têm a síndrome da longevidade, vocês não vão conseguir viver menos de 80 anos. Então, a sua vida, você não pode chegar aqui aos 55 anos, né, e preocupado com essas coisas importantes. E aí você pode fazer o quê? Você pode mudar esta curva. E esta é a curva que eu quero propor para vocês. Não é? Uma curva de muita felicidade e de felicidade permanente. Depende só de você sair dessa curva e entrar nesta curva aqui. Curva que eu e o Calouro estamos nela agora com muito prazer e referência. Né? Bom, para você chegar em casa hoje, contar papai, mamãe, namorado, namorada, tio, tia, vizinho, para você pensar. Normalmente você vai fechar o olho para chegar em casa e vai pensar nisso aqui. Né? Vai pensar como a vida pode ser boa, como a vida pode ser ruim, como a vida depende apenas da gente. Né? São os nossos super-heróis. Né? Então, o que eu mais gosto aqui é do Homem-Aranha. Não é? O Homem-Aranha não se preparou para viver bem. O Homem-Aranha não é contador. Então, ele não vai ter uma vida boa. Não é isso, galera? Então, é isso que você precisa se preocupar. Você precisa aproveitar, porque a vida é muito boa se nós fizermos a nossa parte. Vocês já fizeram, decidido ser contador. Qualquer que seja a sua religião, vai encontrar lá no seu livro sagrado a declaração de que nós nascemos para crescer, multiplicar e aproveitar a vida, porque o paraíso está aqui na Terra. Você quer ser um Homem-Aranha igual a esse? Não sei. Muito bem, galera.
Fiz até um livro, né? Vou mandar para vocês aqui, para te preparar para isso aqui, né? Como você usufrui de tudo isso. Mas não é o motivo que nós devemos nos preocupar. Vou deixar para o professor Minarelli dar um pouco mais de conteúdo ao que eu vou falar. Mas tem 3 coisinhas básicas que você precisa fazer para que a sua profissão como contador decole, como decolou a profissão daqueles que estão aqui mais sérios, né? Primeira providência, você precisa ser um Usain Bolt, né? Precisa decidir o que você quer. Já passou aos 100 metros rasos entre eu começar a falar sobre o Usain Bolt e agora que eu estou falando. Você precisa decidir o que você quer, não é? Numa fração de segundo, porque você não pode errar, não pode errar. É como se estivesse disputando 100 metros rasos. Deu tiro, acabou a corrida, né? Segundo passo, muitíssimo importante, né? Tem que examinar o mercado, o que está acontecendo aqui no mercado, o que é importante você fazer, quais são as demandas. A IFRS, é contador especializado em construção civil, é contador especializado em gestão financeira, não, é contador de multinacional. É aqui que você vai aprender o que precisa. E aqui no terceiro passo, você vai fazer uma autoanálise, não é? Alunos de contabilidade sabem o que é uma SWOT análise, não é? Pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades, as ameaças, não é? Experimente falar isso em espanhol, que vai ser bem divertido, não é? E aonde você vai saber aqui o que você tem de bom, o que você tem de necessidade de melhorar. Essa SWOT análise representa uma saída muito importante para a nossa vida. Faça em 3 versões. Primeiro, liste todos os pontos fortes, todos os pontos fracos, todas as oportunidades que você tem e as ameaças. A primeira versão vai ser só ponto forte, quase nenhum ponto fraco, oportunidades imensas e muito pouca ameaça. Na terceira e última revisão, você vai ter quase nenhum ponto forte, um monte de ponto fraco, quase nenhuma oportunidade e uma ameaça enorme. E aí você vai, então, preparar a sua vida, preparar a sua carreira para que você chegue, então, ao topo que você quer como o melhor corredor dos 100 metros rasos. Você vai ser o Usain Bolt, não é? Da contabilidade. Legal? Muito bem. Eu preciso de vocês. Eu quero que vocês saiam daqui conscientes que têm uma grande responsabilidade. Vocês são ou serão contadores. Uma profissão de muito prestígio, de muito responsabilidade. Aproveitando que eu estou aqui perto do edifício Sérgio da Votorantim, me lembro do doutor Hermílio de Moraes, que dizia que o Brasil precisa mais de contadores e menos de economistas. Nada contra os economistas, mas é um reconhecimento importante do papel que nós, contadores, sabemos e podemos desempenhar. Você tem um compromisso extraordinário. No momento em que o presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo entregar a sua carteira, porque você passou no exame de suficiência, e eu estou horrorizado com os dados que o Jair me mandou a respeito da taxa de aprovação, menos de 1/3 dos inscritos, eu fico muito preocupado com a nossa profissão. Muito preocupado. E aí está o seu futuro, não é? Passeando pelas ruas de São Paulo com o seu bole. Vocês tomaram a decisão certa. Estar aqui hoje foi um coquetel, foi um banquete intelectual ao ver essas expressões tão felizes com a decisão dessas pessoas, tão felizes com a decisão que tomaram. Muito bem-vindo a uma profissão de elite. Muito bem-vindo à profissão contábil. Porque, na verdade, vocês é que são os caras. Muito obrigado. Agradecemos o professor Júlio Sérgio, brilhante apresentação. Nós temos assunto para reflexão nesse fim de semana, bastante, pensar em tudo isso que ele disse. Realmente, acho que uma bagagem que nós vamos levar na manhã de hoje, que vale a pena. Como ele disse, vocês estão de parabéns. Já vão sair daí com um handicap grande.
Alguém tem alguma pergunta para o professor? Por favor, Jair, pega para mim, olha, esse... Você pode ler as perguntas? Posso. Pergunta deve ser onde vai pegar os ingressos, né? Tem também a possibilidade dos ingressos para a luta livre, viu? Muito divertido. Vamos lá. Bom, a Gabriela está querendo saber se há alguma restrição de idade para início da carreira de contador. Empresas de auditoria, por exemplo, não costumam contratar trainees com mais de 25 anos. Verdade, mas hoje é mito. As empresas de auditoria, principalmente as empresas mais conhecidas, como a BDO e a Price, que são nossos patrocinadores do evento, apoiadores do evento de hoje, costumam requisitar as pessoas que estão no 6º período da Faculdade de Ciências Contábeis ou a Faculdade de Administração, porque ali é o momento de ensinar carreira, comportamento. Hoje isso já não é uma verdade, não é? As faculdades estão cada dia formando mais profissionais, lembrando que contabilidade é a profissão mais procurada hoje nos diversos vestibulares, considerando o Brasil como um centro, e as empresas estão flexibilizando esta idade. A idade alvo está entre 23 e 24 anos, mas há possibilidade da pessoa conseguir ingressar, como no programa de trainee, com um pouco mais de idade. Acho que o Minarelli vai falar sobre isso. O que você precisa para manter a sua empregabilidade? As condições básicas. Daqueles 3 passos que eu falei ali, saber o que você quer, identificar o que o mercado precisa e então se preparar para o mercado. Falar 2, 3 línguas, conhecer informática, não para programar, mas para saber o que a informática lhe ajuda. Precisa saber analisar os dados contábeis, precisa conhecer muito bem o International Financial Reporting Standards, ou IFRS, não é? Precisa estar internado com o que está acontecendo no mundo, ok? Conhecer a cultura internacional, leia, assistam lá no canal da NET, a Discovery Channel, National Geographic, tem que estar voltado para o mundo. Esse conjunto de coisas importantes aumentam muito a sua capacidade de ingressar. Idade hoje não é um problema, né? É claro que você, ao chegar aos 50 anos, para trocar de emprego, ainda tem algumas dificuldades. O pessoal da área contábil tem um pouco menos de dificuldade do que outras profissões. Medicina, engenharia e contabilidade são as 3 profissões em que a idade ainda não é exatamente um fator muito importante. Bom, o nosso colega Flávio, ele faz aqui um pequeno comentário sobre a mudança de emprego para a busca de novas oportunidades. O tempo e a oferta de emprego, que o pessoal vem com aquela ansiedade, a geração Y aí, na busca de melhores condições financeiras, de melhor qualidade, e vem trocando muito de emprego, né? Então, ele faz esse comentário e fala, dito isto, está em ascensão o sucesso, como que a gente vai planejar, acho que é isso que o Flávio quis dizer no final da sua pergunta, né? Como planejar uma carreira na frente dessas oportunidades todas que a gente recebe, que a gente não sabe se fica, se vai e qual o comportamento que a gente deve ter? Bom, neste site aqui você tem uma série de orientações de como fazer isso. É grátis, acesso é rápido. O que está acontecendo hoje, galera? Ontem, inclusive, no programa N-Blog eu falei isso. Não é falta de emprego, é falta de gente capacitada para os empregos. O Brasil não é um país com problema de desemprego. O Brasil é um país com problema de gente qualificada para os empregos. Geração Y aqui presente. Vocês são contratados pela sua competência e são demitidos pelo seu comportamento, sua intolerância, o seu descrédito em relação ao seu chefe. Mude de cabeça. Dê um tempo para isso. Você está preparado para vencer, mas precisa ter paciência para vencer. Então, as ofertas hoje existem, principalmente daquelas pessoas que estão em condição de melhorar o trabalho
que é executado. Há muita oportunidade de trabalho. Então, você precisa fazer a sua parte. Não é? O que faz quando recebe um convite? Não é? Se prepare para esse convite. Você está pronto para isso? Não é? Ontem eu estava dando assistência a uma pessoa lá que hoje trabalha na TV Record. E ela disse, professor, olha, eu tenho 28 anos, estou no 10º emprego. Aí, o que está errado? Você. Não, meu chefe nunca me compreendeu. Minha filha, 10 exemplos, e todos os 10 chefes que você teve, 9 chefes anteriores não lhe compreenderam, é nitidamente um problema com ela. Não é? Ela não entendeu o que está acontecendo. Abra os seus olhos. Você tem 2 ouvidos e 2 olhos e uma boca. Ó. Fecha a boca e abre os ouvidos. O Eduardo Pinheiro, é Eduardo Pinheiro? Quem é? Eduardo? Oi, Eduardo, você veio, hein? Tudo bem, Eduardo? Por favor, tem um microfone para o Eduardo, que eu não consegui, assim, a fundo o que ele quer saber. Eduardo, Enquanto Jair... pergunta confidencial que você prometeu fazer. Né? Enquanto vai o microfone para lá... Tá, uma outra. Professor, tem uma pergunta aqui de um aluno, ele fala assim, graduado em ciências contábeis, é contador ou contabilista? Existe alguma diferença? Existia, né? Existia a diferença. Na verdade, a lei que regulamentou a profissão de 1940, decreto 9295, ele criou 2 categorias profissionais dentro de uma categoria chamada contabilistas. O técnico em contabilidade, que podia fazer tudo menos auditoria e perícia, e o bacharel em ciências contábeis, não é? Cujo mês de setembro é o mês em que se comemora a criação dos cursos, que é o contador pleno, pode fazer qualquer atividade. Então, chamar de contabilista foi uma forma para agregar os 2 tipos de profissionais, um de nível elementar e o outro de nível superior. Okay? Não faz diferença. Hoje você aqui será contador. Okay? E hoje é o dia do... Não é mais 25 de abril, não? Ah, bom, o 25 de abril é o dia do contabilista e hoje é o dia do contador. Verdade. Por favor, Eduardo. Boa tarde. Eduardo, levanta, por favor. Olha, Eduardo, aquela voz de vencedor, aquele cara em vermelho que eu mostrei aqui. Tá bom. A minha pergunta seria referente ao investimento e planejamento. Né? Comecei o curso de contabilidade e o dinheiro que eu ia pagar de mensalidade eu investi em título de capitalização, em vez de pagar mensalidade, financei tudo pelo FIES. Muitos, quando eu falei que fiz essa escolha, falaram assim, você fez uma péssima escolha, você devia continuar pagando a faculdade do que ficar pagando os juros do FIES. No meu ponto de vista, eu vou ganhar mais investindo eles em título de capitalização do que o que eu teria de prejuízo com os juros do FIES. Queria saber, a escolha seria uma correta ou o planejamento, nesse caso, seria falho? Bom, você fez título de capitalização, aquele que tem sorteio? Sim. Isso aí, do ponto de vista financeiro, é uma das piores aplicações, porque você ganha menos do que a poupança na esperança de que vai ser sorteado. Na verdade, quem ganha com o título de capitalização é o emitente do título. Se você tivesse feito um investimento uma aplicação de poupança, teria muito mais. Né? Também tenho. A resposta sim ou não depende da taxa de juros que você está. Então, vai estar incidindo e a taxa de juros que você está recuperando. Novamente, aí, as ciências contábeis são muito boas, que diz que não existe aplicação sem origem. Né? A aplicação vai ser lá o dinheiro que você tem que pagar e a origem vai ser o seu rendimento. Do ponto de vista técnico de aplicação financeira, sinto muito dizer que você não fez um bom negócio. Okay? E não resgata agora, que vai ser pior ainda. Não, porque a taxa de juros que promete é 1,5%. Se resgatar, pagando os impostos, todos fica em 0,75%. E o FIES está em 0,28% ao mês. Né? Muito bom. Bom, obrigada, Eduardo. A outra pergunta aqui que nós temos, nós vamos depois encerrar as perguntas, porque o professor tem um compromisso no Rio de Janeiro. Na atualidade, qual a importância do contador? Qual foi a maior dificuldade que o fez refletir e não desistir? Excelente pergunta. Vale uma palestra de 4 dias. Contei para vocês que meu filho desistiu. Aí depois, com a conversa com o papai, comigo, eu percebi que ele estava confuso, ele voltou ao bom caminho, seguiu a vocação dele.
A minha maior dificuldade na profissão foi lidar com a corrupção, com a vontade do meu cliente de não pagar imposto, a vontade do meu cliente de corromper as autoridades. Isso é contra os meus valores. E chegou um momento na minha vida que eu achava que não ia vencer, porque eu não concordava com aquele método. Tive muita dificuldade de sobressair por causa disso. Eu trabalhava num escritório de contabilidade e o meu chefe era um campeão no Rio de Janeiro de fazer isso. Ganhava todos os clientes porque ele era o cara do jeitinho. Foi ótimo eu ter convivido com ele, porque eu aprendi o que não fazer. Okay? Isso foi uma grande dificuldade. Depois, a segunda dificuldade foi ter uma função internacional. Brasileiro ser membro de um conselho de administração de uma empresa multinacional com sede nos Estados Unidos, o único brasileiro que tinha assento no conselho, foi uma dificuldade muito grande. Eu, às vezes, acordava de manhã no hotel, que é maravilhoso, né, pensando, será que eu vou ter um bom papel? E, principalmente com o meu chefe, ele fazia pelo bem, né? Ele sempre fazia questão de ouvir a minha opinião nos temas que estavam sendo colocados. E eu, com síndrome do cachorro vira-lata, achava que não era capaz de dar conta do meu trabalho. Foi difícil psicologicamente eu vencer esta barreira. E o terceiro foi se sentir capaz de enfrentar uma audiência dessa fora do Brasil. E a solução aconteceu no Palácio de Versailles, em 1994, quando eu fui o primeiro brasileiro a ser convidado a fazer uma palestra para 250 pessoas, representando 32 nacionalidades. Né? Éramos 3 palestrantes, 2 nativos da língua inglesa e eu nativo da língua portuguesa. E por maldade, não é, ou por coincidência, eu fui o primeiro a abrir os trabalhos. Né? Então eu tinha o dever de dar a mensagem. E fui o único aplaudido no final da palestra. Os outros que me sucederam até disseram, pô, depois dessa palestra eu não sei o que eu vou falar. Isso foi realmente um momento de muita dificuldade. Um frio na espinha, olha, foi bravo. Né? Eu acho que a minha camisa ficou toda molhada. Então essas foram as maiores dificuldades. Agora, escolher a profissão contábil é ser feliz. Né? O reconhecimento é muito grande. Vocês sabem que durante toda a sua vida o seu salário vai ser pago em 2 moedas. Dinheiro e a satisfação de ser um profissional reconhecido, de ser aquele ponto vermelho na multidão cinza. E eu hoje teria dificuldade de dizer o que é melhor, dinheiro ou esse reconhecimento. Os dois são muito bons, muito bons. E quando tem o reconhecimento, vem o dinheiro logo atrás. Okay? Não lutem pelo dinheiro apenas, lute pelo engrandecimento da sua profissão. Você tem uma responsabilidade enorme daqui para frente, defender a qualidade da sua profissão. E qualidade e importância. Eu sou radicalmente contra cotas, né? Sou radicalmente contra a profissão regulamentada, mas esse é o país que nós vivemos, né? Estamos melhorando a cada dia. Então, é essa a lei? Vamos cumprir a lei. Seja responsável pela sua profissão. E muito bem sucedido. Acabamos? Obrigado.